Bom, pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos criar um dashboard de vendedores de modo simples, só que sem gráficos. Espera aí, gráfico? Isso mesmo. Para que gráfico? Vamos fazer uma análise dos nossos vendedores? Não, a gente vai fazer a análise de um vendedor com base em uma planilha de vendas que a gente tem aqui. Semana passada a gente fez um vídeo que a gente estava trazendo, mostrando toda a parte de análise dos vendedores. Hoje a gente vai analisar o vendedor que a gente escolher. Mas como a gente faz isso? É isso que você vai aprender. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Semana passada a gente fez, né, pessoal? Acho que eu estou até com uma imagem dela aqui. Desse dashboard aqui. Estou com tanto arquivo, viu, gente? Aberto aqui na minha máquina. Deixa eu ver, esse aqui não, esse não. Acho que não está aqui, ó. Deixa eu pegar dashboard simples de vendedores. Olha só. Tá carregando aqui, ó. Foi esse dashboard que a gente criou, tá? Hoje a gente vai fazer um dashboard, né, pessoal? Do vendedor. Você escolhe o vendedor e vai responder as questões. Só que muitas vezes o pessoal confunde, acha que o dashboard tem que estar cheio de gráfico. E na verdade não. Um dashboard, pessoal, ele é um painel informativo. Ele vai informar as informações que você deseja para te dar o apoio à tomada de decisão. Então, necessariamente, às vezes não precisa nem criar tabela dinâmica nem nada. É só utilizar as funções do Excel para realizar esse tipo de cálculo, tá? Então aqui, por exemplo, tá vendo que eu tenho aqui a data, o vendedor e o valor? E quero saber quantas vendas do vendedor. Eu vou aumentar aqui um pouco mais o zoom, tá? Ó. Então quer dizer o seguinte, se eu escrever aqui, ó, vendedor, o nome do vendedor, ó, é a Lúcia. Eu consigo saber quantas vendas a Lúcia fez? Sim. Olha só, igual conte C. Eu vou pegar a coluna D inteira para ficar mais fácil, tá, gente? Ponto e vírgula. Qual que é o critério? É a Lúcia. 168 vendas. Se eu mudar aqui para Pedro, 147 vendas. Olha só. Qual que foi a maior venda do Pedro? Aí você vai falar, puxa, que função que eu posso utilizar que vai pegar um critério para identificar o maior valor? Tem o máximo C. Máximo C consegue verificar isso aí. Ó. Então, por exemplo, igual máximo Cs, tá? Qual que é o intervalo máximo? Vou pegar a coluna aqui, ó, da coluna E, e o nosso intervalo de critério, ó, coluna D, ponto e vírgula, clico aqui no Pedro. Vou fechar, ó, 500. E qual que foi a menor venda? Igual mínimo Cs. Vamos pegar aqui a coluna E, que é a coluna de valor, ponto e vírgula, qual que é a coluna de critério? A coluna D, e logo em seguida o Pedro, que é o nosso critério. Sei que a menor venda dele foi essa, tá? Aí ele quer saber um ranking de vendedores. Esse ranking de vendedores eu teria que fazer uma outra tabela para consolidar essas informações. Mas eu consigo trazer aqui a média de vendedores? Sim. Como que eu consigo trazer essa média? Igual média C. É uma outra função que a gente tem no Excel. Eu vou pegar o nosso intervalo, que está aqui na coluna D, vou passar o critério, que é o nome do vendedor, e em seguida a coluna de valor, que é o nosso intervalo da média. Ao dar o Enter, veja que eu tenho a média de vendas. E o total de vendas? É só você fazer um soma C, né? Ó, igual soma C. Pega aqui o intervalo, ó, do vendedor, o critério, que é o Pedro nesse exemplo, e depois a coluna E. Passou bonitinho, tá ali todas as informações que a gente precisa. Só não coloquei o ranking dos vendedores, tá bom? Isso a gente vai fazer já já. Mas veja que o uso do Excel e o uso das funções te permite sim fazer essa análise de dados, trazendo essas informações que você deseja. Mas você deve pensar, poxa, mas como que eu vou criar esse painel? É isso que você vai aprender comigo agora. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se você quer aprender Excel comigo, é bem simples. Vem aqui na descrição, clica no link do curso www.cursodeexcelonline.com. No nosso curso você vai aprender isso e muito mais, além de contar com o meu apoio
para te ajudar a aprender Excel de verdade. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Agora, vamos retomar. Professor, estou vendo que o senhor colocou aí quantas vendas, maior e menor valor de vendas. Vamos passar aqui, vamos mudar o formato. Tem aí a média de vendas, o total de vendas, mas tem esse ranking de vendedores. Como que eu faria esse ranking de vendedores? Aí, pessoal, o ideal seria criar uma outra tabela, tá? Uma tabela de vendedores aqui, ó. Vendedores, que seria uma... Aí a gente poderia entender que seria um gráfico, tá? Você poderia entender que se faria um gráfico ali, tá bom? Mas aqui eu vou colocar o nome dos vendedores, que seria Lúcia, Pedro, Paola, Maria e Rafael, os nossos 5 vendedores, tá? E aí aqui depois a gente teria o seu total. Então teria que fazer o quê? Soma C. Então vamos somar. Vamos pegar aqui, ó, a coluna do vendedor, passar o vendedor em específico e em seguida a coluna de valor. Vou dar um Enter, tá aqui, ó, lindo e maravilhoso. Clico e arrasto. Aqui a gente teria o total, né, ó, que seria aqui, ó, igual a soma desses valores acima, montando essa segunda tabela, que seria uma tabela de análise de dados, tá? Aí você quer saber a colocação, o ranking da pessoa, né? Então, por exemplo, existe uma função que se chama ordem EQ. Professor, o meu não tem a ordem EQ, você pode utilizar a função ordem, tá? Bom, como que a gente faz a ordem aqui, ó? Igual ordem.eq, clico no número, ponto e vírgula, passo o intervalo aqui, ó. Vou travar o intervalo. Vou dar o Enter, ó. Esse é o primeiro. Vou clicar e arrastar, eu tenho aqui a ordem de todos, que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Tudo bem? Então, qual que seria o ranking do Pedro nessa situação? Eu poderia fazer assim, ó, igual PROC-V. Localizo o Pedro, ponto e vírgula. Nessa tabela, ó, ponto e vírgula, coluna 3, ponto e vírgula 0. Desse modo, eu teria aqui que o ranking de vendedores, né, ó, a colocação do Pedro seria o nosso quarto vendedor. Olha só. Então veja que eu fiz duas tabelas que estão analisando todos esses dados aqui. E aí você vai pensar, poxa, como que eu vou fazer agora o painel? Vamos pegar aqui, ó, vou adicionar, ó, uma planilha nova. Ajustar aqui a largura. Eu vou selecionar um conjunto de células, ok, ó. Vamos pintar ele aqui de um tom, ó, de um cinza bem clarinho. Deixa eu exibir aqui a barra de forma, gente. E deixar aqui travada aqui a parte inferior. Pronto, tá? Aí o que acontece? Olha só, eu vou utilizar a guia desenvolvedor, inserir, e vou fazer aqui uma caixa de combinação, onde nessa caixa de combinação eu vou escolher um vendedor. Então, ó, vou clicar aqui, ó, e desenhar. Só que eu preciso configurar ela. Então, ó, botão direito, formatar controle. Ele quer saber o intervalo de entrada. Vou lá na planilha 1, e vou pegar aqui os nomes dos nossos vendedores, ó. Vínculo de célula, vou vincular com uma célula lá da planilha 1 mesmo. Pegar uma célula aqui, ó. Pegar essa célula aqui de baixo, ó. Vou dar OK. Então, quando eu venho agora aqui, ó, Lúcia, Pedro, Paola, eu tenho as pessoas bonitinhas que eu quero. Só que aqui, ó, onde está Pedro, não muda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual, função índice, selecionar esse intervalo aqui, ponto e vírgula, essa célula aqui de referência. Então, agora, ó, conforme eu escolho lá, ele vai mudar os dados. Ó, é o Pedro, ó, viu? Trouxe os dados do Pedro. E aqui que eu vou fazer agora a representação, agora que a gente vai desenhar o nosso painel. Então, por exemplo, vou vir aqui no Inserir, Ilustrações, Formas, Retângulo de canto arredondado. Vou fazer um retângulo aqui, ó, nessa área. Vou dar um Ctrl D para duplicar e diminuir o tamanho deste outro, que vai estar mais ou menos na mesma largura, mas ele vai ficar aqui na parte superior, ó. Aí eu vou ter que encolher aqui em cima de novo, tá? Só para fazer essa brincadeira com vocês. Vamos lá, ó.
Aí eu vou pegar esse aqui, formato, vamos recuar. Pronto. Aqui acertar um pouquinho da curvatura que está muito... Aí eu acho que aqui tá bom. Ok, ó. Aí posicionar. E aqui a gente tem o nosso vendedor, tá? O que eu vou fazer agora aqui, ó? Vamos ajustar aqui que eu acho que... Aqui eu acho que tá bom. Pronto. Vou pegar essa caixa, vou dar um Ctrl D. Vou duplicar ela e vou colocar aqui, ó. Tá? Duplicar aqui, ó. Vou colocar num outro tom de cor. Ok, ó. Só para ficar um pouco mais fácil o entendimento do que a gente vai brincar aqui. Ó. Vamos colocar em uma outra cor. Um outro tom azul escuro. Pode ser um azul escuro. Olha só. Aí eu vou dar aqui um outro Ctrl D. Vai ter uma outra caixinha. Uma outra caixinha. Tá? Essas caixas nós vamos trazer os valores. Então, por exemplo, ele quer saber quantas vendas do vendedor. Tudo bem? Ó, 147. Essa é a célula de referência. Então aqui, ó, eu vou lá no FX, vou dar igual, vou lá na planilha 1, clico aqui na célula de referência, vou dar Enter, o valor está aqui. Página inicial, eu vou mudar a corzinha, ó, centralizar, ó, alinhar, depois eu ajusto. Tudo bem? Aí eu vou fazer na outra célula, ó, vou vir aqui, planilha 1. Qual que é a célula agora aqui, ó? É a maior venda, ó. Então vamos lá, ó. FX, vou dar igual, planilha 1, maior valor, e dou um Enter. Vou clicar na outra. FX igual, planilha 1, vou lá, ó, menor valor, dou um Enter. Vamos mudar aqui, ó, a visualização desses dados, ó. Vou pegar o pincelzinho. Vou pegar essa, vou dar um Ctrl D. Ctrl D. Um Ctrl D. Aí eu vou colocar aqui, ó. Eu não lembro, deixa eu ver agora qual que é o próximo. Vamos ver lá. Eu tenho agora o ranking, tá? Então aqui, ó lá, ó, igual, vou lá na planilha 1 e clico no ranking. Vou pegar outra, ó, igual, planilha 1, média de vendas. E aí a outra caixinha, ó, igual, vou lá na planilha 1 e vou pegar o total de vendas, tá? Então todas as informações estão aqui. Vamos agora acertar aqui com o pincelzinho, né, ó, a exibição nessa cor aqui, para ficar mais fácil de você ver, né? O professor judiou um pouco, né? Mas olha lá, a gente arruma aqui. Eu ainda não fiz a disposição dos dados. Só para você ver agora que bacana. Ó. Vem aqui, ó, Paola, Rafael. Conforme eu escolho, ele automaticamente traz a análise do nosso vendedor. Tudo bem? Vou clicar nessa caixinha aqui ó, de cima, na parte superior. Vamos aplicar ela aqui uma cor mais escura. Pegar o formato de forma, eu vou tirar aqui ó, o efeito de contorno. E vou colocar o efeito de contorno. Saiu sem contorno e o efeito de preenchimento eu vou colocar uma sombra para ver como que vai ficar. Vamos ver aí. Tá. Aí eu vou lá no inserir, ilustrações, formas, uma outra caixa de texto. Vendedor. Aí vamos pegar agora aqui, ó, posicionar aqui na parte superior, mudar a corzinha para o branco, a fonte, a Segoy UI que estamos usando nesse exemplo, e vou colocar no negrito, tá? Olha lá. Então quer dizer, tem que vir aqui e escolher o vendedor para ele fazer a análise, tudo bem? Essa caixinha eu vou dar um Ctrl D e vou colocar aqui, ó, faturamento de vendas. Tudo bem? Então, o faturamento de vendas foi quanto? Ó? 43 mil e pouco. Ok? Ó? Vamos colocar para cá. Essa outra caixinha que a gente tem aqui, deixa eu mudar a cor dela também. Vamos colocar já aqui um outro tom de cor. Ó. Acho que esse aqui tá bom. Formato de forma, sem contorno, efeito. Vamos colocar aqui um efeito também sombreado para fazer uma brincadeirinha. Então, a gente tem aqui, ó, faturamento de vendas, foi esse o valor, ó. Essa caixa eu vou tirar o contorno. Eu acho que só tirar o contorno eu acho que é o suficiente nesse exemplo. Vamos deixar assim. Então a gente tem o faturamento de vendas. Aí, por exemplo, essa aqui é o maior e o menor valor. Nós temos aqui o ticket médio. Vamos colocar aqui, ó. Vou pegar essa caixinha, ó. Ctrl D. E vou chamar aqui, ó. Ticket
médio de vendas, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vamos pegar aqui bonitinho, ó, página inicial, pincelzinho, passa aqui, pronto. Olha lá. Aí nós temos depois uma análise da maior venda e da menor. Então vamos pegar agora aqui, ó. E a quantidade de vendas, né? Vamos colocar aqui, a quantidade de vendas. Vou pegar aqui, colocar aqui na parte inferior. Vamos pegar aqui, ó, pincelzinho. Tá, ó. Vamos trazer um pouquinho mais para cima essa aqui. E esse outro aqui um pouquinho mais para cima. Pronto. Ó que bacana, ó. Conforme você clica, ele automaticamente, ó, faz as análises na parte inferior pra gente, tá, ó. Aqui seria a colocação do vendedor. Eu vou pensar nisso daqui onde que eu vou colocar, viu, gente? Eu não gostei muito dessa informação ali, ó. Vamos lá, ó, dá um Ctrl D. Vamos colocar aqui, ó, maior venda. E depois aqui na parte inferior vai ficar menor venda. Então aqui, ó, a maior venda e a menor venda. Vamos ajustar aqui. Vamos pegar o pincelzinho e passar, né, ó. Que na verdade também poderia só tirar o contorno ao invés de ficar usando pincel também, tá? Olha lá, ó. Maior venda e a menor venda, tá? Vamos trazer um pouquinho mais aqui para a parte superior. Então isso daqui que você está vendo, pessoal, ele pode também ser considerado um dashboard, ser considerado como um painel. Que muitas vezes a gente só fica pensando, ah, tem que ter gráfico. Não é que tem que ter gráfico, gente. Ele tem que ter uma análise dos dados. Se não tiver análise dos dados, não pode ser considerado um dashboard, tá? Então aqui agora, por exemplo, ó, Ctrl D. Eu vou colocar o ranking aqui, mas eu vou falar para você, eu não gostei, viu? Ranking do vendedor. Eu vou colocar... Opa, Ctrl Z, sem querer eu cliquei onde não era. Eu vou colocar aqui, mas eu vou falar, tá bem contra gosto. Eu não gostei muito de colocar aqui, não. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Cadê? Ó, sem contorno. Pronto. Vou pegar agora aqui. Ctrl D. Vamos colocar o título aqui, ó. Análise de desempenho do vendedor. Vou pegar isso, aumentar um pouco mais o tamanho, ó. Aí vai da criatividade, tá, pessoal? Estou fazendo bem simples, só para a gente entender que o painel não precisa necessariamente ter diversas análises, né? Fazer diversas tabelas dinâmicas, não precisa disso tudo, não. Você fazendo isso, você já tem aqui, ó, uma representatividade muito interessante do painel, tá? Então aqui, por exemplo, vou fazer aqui, ó, tá vendo que sobrou uma área? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero, por exemplo, saber, ó, cadê ranking de vendedores, total de vendas do vendedor, quanto do total de vendas representa do total geral. Olha só, seria a participação do vendedor, ó, participação. Então essa participação do vendedor eu faço, ó, o total de vendas dividido pelo total de vendas geral. Então, por exemplo, o nosso vendedor aqui, ó, ele teve uma participação de 19%. Você entende que 100% menos esse valor vai me dar um valor faltante, correto? Então, se eu pegar esses dois valores, inserir e fazer um gráfico de rosca, eu não vou ter a fatia que corresponde dele? Sim, né? Então, vou dar um Ctrl X, vou lá na planilha 2, vou colar aqui o gráfico e vamos agora, ó, colocar aqui, ó, participação de vendas do vendedor, tá? Aí aqui, ó, vamos encolher aqui bonitinho, encolhe aqui também, ó. Aí eu vou pegar aqui o formatar,
O preenchimento, ó, vou tirar a cor de preenchimento, vou tirar o contorno, vamos mudar a fonte para Segoy UI, ok? Vamos colocar na cor branca. Essa informação aqui, ó, tô usando tudo negrito, né? Em maiúsculo, né? Participação do vendedor. Ou na verdade, tira o título, deixa só apenas o gráfico. Vamos clicar no gráfico, tirar o contorno. Essa barrinha aqui, ó, azul, vou dar mais um clique e vou mudar ela para a cor azul que a gente está utilizando, tá? Que é essa azul mais escuro. A outra aqui, ó, vou dar um outro clique, eu vou mudar ela para um tom de cinza, um cinza clarinho, tá bom? Precisa de legenda, professor? Não, vamos deixar assim. Vou encolher um pouquinho mais aqui, ó. Vamos pegar essa outra informação, vou dar um Ctrl D, colocar aqui, ó, tudo bem? E aí a gente chama de participação do vendedor no faturamento, tá? E aí vou dar um outro Ctrl D, colocar a caixinha aqui, ó. E aí aqui dentro, ó, a gente apaga. Clicar nela de novo. Vou dar lá um sinalzinho de igual no FX. Planilha 1, vou clicar aqui no 19%, tá? E aí esse valor, ó, eu vou colocar ele na cor clara, branca, negrito, e aumentar, ó, um pouquinho mais, tá? Vamos centralizar, alinhar ao meio para ficar mais fácil a posição, né, ó. Então a gente sabe que esse vendedor, ó, ele tem 19% da participação no faturamento da empresa. Se eu vir pegar a Lúcia, ó, 22, o Pedro, 19, a Paola, 18, olha só. Então isso que você está vendo agora também pode ser sim considerado um dashboard, porque ele está fazendo toda a análise dos dados. Então não é apenas a tabela dinâmica que vai te retornar, vai fazer um gráfico, não. São recursos que você tem à mão no Excel para você criar os teus painéis e ilustrar as informações que realmente são solicitadas. Então aqui fiz um gráfico só para deixar mais bonito para você, tá? Mas o que é importante de entender aqui que as formas, elas têm uma importância muito grande que às vezes a gente nem usa tanto. E até as funções do Excel podem te ajudar a fazer a análise que você tanto precisa, tá? Então aqui, por exemplo, né, ó, quer ver? Vou pegar agora aqui umas imagens, ó. Eu não sei se no ícone tem. Deixa eu ver se tem pódio. Tem aqui, ó, tem um pódio. Vou pegar o pódio. Uma imagem de pódio. Vou pegar aqui, ó, colocar um cinza claro e vou trazer para cá, ó. Vou diminuir um pouquinho, ó. Fazer uma representação, né? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver se tem um outro tom de azul. Ó lá, um azul. Vamos ver aqui, ó, um tom mais cinzelado. Aí você vê, ó, eu vou colocar no cinza mesmo. Aí, por exemplo, ó, inserir, ilustração. Deixa eu pegar aqui outra forma, ó. Ícone. Vamos colocar, ó, valor. Valor não, venda. De faturamento, vou pegar essa caixinha aqui, ó. Vou mudar a cor dela também, ó. Trazer para cá. E ajustar o tamanho, ó. Aí, colocar aqui, ó, por exemplo, ó. Vamos lá, ó, inserir, ilustrações, ícones, média. Vou pegar aqui, ó, essa informaçãozinha. Ticket médio de vendas, por exemplo. Vou pegar aqui, ó. Vamos lá, inserir, ilustração, ícones. Quantidade. Deixa eu ver se tem alguma coisa com quantidade. Quantidade não tem. Estoque. Eu vou pegar essa imagem de estoque aqui. Por mais que não tenha relação, é a imagem de quantidade, tá? Vou
colocar aqui, ó. Agora, inserir ilustração, formas não, ícones, preço não. Ah, o do preço eu poderia colocar o ticket médio aqui, ó. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui dinheiro. Vamos ver, dinheiro tem, ó. Tem alguns de dinheirinho aqui que dá pra gente utilizar. Vou pegar, por exemplo, ó, esse aqui. Vou dar um inserir. Vamos mudar a corzinha, ó. E aí eu coloco aqui. Olha lá. Não ficou melhor, né, gente? Mas tá bom, vai. Ctrl D. Olha lá. Ok, ó. Então aqui, ó, pessoal, a gente consegue deixar ele com um visual bem mais interessante. Olha lá, vou aumentar um pouquinho mais para cá, aumentar um pouquinho mais para cá. Aí, por exemplo, vou lá no exibir, ó, mostrar, ó, vou ocultar a linha de grade, barra de título, barra de forma. Ó como ficou, ó. Fica com um visual um pouco mais limpo. Ó, vou trazer o vendedor agora para cá. Prontinho. Conforme a pessoa escolhe, automaticamente a gente tem a análise acontecendo aqui na parte inferior, fazendo essa representação. Então, você não precisa ficar pensando que criar painel exclusivamente precisa ser feito com tabela dinâmica, mas sim com recursos que você tem no Excel para criar o seu painel e fazer a ilustração do melhor modo. Tudo bem? Então hoje mostramos aí você como criar um painel de análise de desempenho do vendedor, onde você fez um item de segmentação utilizando controle de formulário, fez o uso de formas, uso de ícones, de diversos recursos visuais para criar um painel de análise de desempenho do vendedor. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!